Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus, nosso Pai. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Igreja, o Senhor colocou o entendimento no meu coração, a palavra, e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 4, aleluias, versos 13 em diante. Versos 12, igreja. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui é o apóstolo Paulo, né? Dizendo que ele pode todas as coisas no Deus que fortalecia ele. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele passou por muitas coisas. Ele passou naufrágio, ele passou perigo, ele passou espada, ele passou escassez, ele passou nudez, ele teve que enfrentar prisão, ele sofreu açoites. Então, o apóstolo Paulo foi muito perseguido, mas ele continuou esperando em Deus, fazendo a vontade de Deus, aleluias, combatendo o bom combate, indo até o fim. Por quê? Porque Deus fortalecia ele. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, igreja? Que quando nós estamos em Deus, acreditamos em Deus, confiamos em Deus, temos o nosso Deus como Pai, Jesus como nosso Salvador, ainda que nós vamos passar as aflições, as adversidades deste mundo, Deus sempre vai nos fortalecer. Porque muitas das vezes, quando nós ligamos nos noticiários, na igreja, quando nós vimos essas reportagens, tudo que está acontecendo no nosso país, em países afora, às vezes nós olhamos e nós falamos, Senhor, como que essa pessoa consegue, né, depois de tantas perdas, né, de tantas tragédias, de tantas coisas acontecendo, ela se levanta, ela pensa no amanhã. Por quê? Porque Deus está fortalecendo eles. Mas uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, igreja, que muitas das vezes, muitos questionam, né? Onde está Deus? Por que Deus permite tantas coisas acontecerem assim? Olha, igreja, tudo é culpa do homem, do ser humano. A nosso próprio pecado, a nossa própria ganância. Todos nós temos um livre-arbítrio. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o povo, para toda a igreja. Porém, para toda a humanidade, todos nós temos livre-arbítrio. Porém, igreja, nós, muitas das vezes, corremos atrás dos nossos próprios quereres, né? Nossas próprias vontades. E isso, muitas das vezes, tem as consequências, tá? Tanto consequência na natureza, tanto consequência na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Então, tudo é a lei da semeadura. Infelizmente, nós colhemos, nós plantamos, nós vamos colher. Então, igreja, muitas coisas que acontecem é a própria ganância do ser humano mesmo, tá? Então, assim, mas Jesus, desde o princípio, ele nos avisou. Quando eles passavam pelos discípulos, ele já deixou avisado isso aqui. Por quê? Porque está aqui, ó, no Evangelho de Mateus, para ninguém ficar desapercebido, para ninguém dormir, né? Para nós ficarmos igual um vigilante, o atalaia, sabe? Para a gente ser igual às virgens, prudente, buscar o azeite, para a gente não se esquecer que ele deixou os sinais, que quando vier os sinais, nós temos que cada dia mais nos aproximar mais do Senhor, não nos afastar do Senhor. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, aleluia, no versos 4 em diante, Jesus falou assim, ó, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhar, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, Jesus, desde o princípio, quando ele estava aqui, ele estava avisando dos princípios de dores. É só para nós ter cautela, igreja, para nós nos fortalecermos, para nós buscarmos ainda mais a presença do Senhor. Por quê? Porque é Deus que vai nos fortalecer nesses momentos difíceis, que está escrito aqui que nós teríamos que enfrentar. Amém? Então, posso todas as coisas
no Deus que me fortalece. Eu posso ter abundância, eu posso estar bem, mas se acontecer uma tragédia, Deus vai me fortalecer. Se eu tiver uma perca, Deus vai me fortalecer. Se eu tiver passar a escassez, Deus vai me fortalecer. Se eu tiver sem abrigo, Deus vai me fortalecer. Então o apóstolo Paulo já deixou escrito, ó, podemos todas as coisas, porque Deus nos fortalece. E para nós finalizarmos, igreja, no livro do profeta Isaías está escrito bem assim, capítulo 40, nos versos 30 em diante. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os novos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, tá vendo? Quando nós esperamos no Senhor, ele renovarão as suas forças, subirão com asas como em águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É só Deus para fortalecer o povo, a humanidade, depois de tantas coisas que está acontecendo, né? Por isso que é importante todos nós estarmos cada dia mais na presença, no centro da vontade do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas depois de tudo que ele passou, mas ele tinha certeza que ele andando com Deus, Deus estava fortalecendo ele. Depois de tantas coisas que está acontecendo com a nossa humanidade, com o planeta, nós temos que falar, não, nós podemos todas as coisas, porque Deus vai nos fortalecer, assim como tem nos fortalecido todos os dias. Nós deitamos, nós levantamos, nós caminhamos, muitos você ouve depois de tantas coisas, eles sonhando novamente, tantas tragédias que aconteceu, você ouve a reportagem, eles esperando no amanhã, confiando. Quem que faz isso se não é o próprio Deus? Quem que consola esse povo se não é o próprio Deus? Então, nós podemos todas as coisas, porque o Deus sempre vai fortalecer o povo dele, a igreja dele, aqueles que esperam nele. Aleluia, igual está falando aqui, né? Renovarão as suas forças. É Deus que renova a força de cada um de nós a todas as manhãs. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Nós temos um Deus, um Pai todo-poderoso que cuida de nós, tá bom? E saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso é para nossa salvação, tudo isso é para o nosso crescimento, tudo isso é para nós melhorarmos como pessoas, né? Aqui nessa terra. Tudo isso é para nós ajudarmos os próximos, tudo isso é para a gente ter amor, tudo isso é para a gente buscar mais a presença do Senhor. Então, tudo que nos acontece, aleluia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para o centro da vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos um ótimo dia e assim quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja. Bom dia para todos.